Oi, meu nome é Samuel, seja muito bem-vindo ao canal da Repense. Hoje a gente vai dar continuidade para a parte de fundamento. Não fundamento, né, mas ainda na ideia de trazer ferramentas para nossa caixa de ferramentas, para construir os produtos, que é o objetivo desse canal de fato. Porque no vídeo onde a gente apresentou a biblioteca, eu falei um pouco sobre as capacidades dos agentes, né? Então, desde visão, fala, audição. E a parte da fala, ela consegue evoluir um pouco mais do que gerar um áudio ali, né? Então, como que a gente usa de fato a fala ou a geração de um áudio dentro de uma solução, dentro de alguma aplicação? Ou quais são todos os caminhos? Porque existem vários caminhos para construir isso. Eu quero abordar um pouco mais isso com vocês, aprofundar um pouco mais nesse tema hoje com vocês. Esse daqui, a tendência é que seja o último vídeo mais focado em conceito, assim. A gente ainda vai fazer alguns vídeos brincando com o LLM, desmistificando algumas questões, né? Mas, como o objetivo é construir produto, a ideia é que a gente seja mais focado nisso. De vez em quando vai ter um vídeo ou outro falando mais sobre conceito de LLM, tá? Mas a ideia é que a gente fale isso enquanto aplica na prática, que é a proposta do canal. Então, hoje, a gente vai falar sobre como criar soluções de agentes de voz, tá? Então, vou começar aqui. Primeira coisa que, geralmente, hoje eu presto serviço para a área Encoder, e geralmente quando eu estudo algum tópico, eu publico alguns artigos lá, né? E como a gente está construindo agentes também, eu estudei sobre esses agentes de voz e publiquei aqui. Então, basicamente, o que acontece assim, o agente de voz, né? A gente tem algumas formas de construir isso. Seja usando um workflow de reasoning, que você cria alguns componentes e cria um workflow. A gente vai ver isso usando a biblioteca da Repense daqui a pouquinho. Seria, né? Eu pego o texto que está chegando, uso um modelo para transcrever esse texto, então eu pego o áudio, transcrevo esse áudio, uso isso como input para algum modelo de reasoning. Então, eu passo para a LLM esse texto, esse input dinamicamente, para ela interpretar com algum racional que eu passei via prompt ali, com algumas instruções. E aí, o output, eu gero de volta um áudio para que seja usado em alguma ferramenta, né? E aí também, dependendo da ferramenta, a gente pode variar isso. Outra possibilidade é usar modelos em tempo real, que aí a gente já não faz essa etapa de transcrição. O próprio modelo foi treinado com capacidade para aceitar inputs de áudio diretamente. Isso gera algumas vantagens, né? Que o modelo nativo de áudio ele já é capaz de interpretar nuances do áudio e o modelo que usa transcrição não. Então, já é capaz de capturar emoções, já é capaz de transmitir emoções na fala, né? Controlar melhor a velocidade do áudio. Então, os modelos que são nativamente de áudio, eles têm algumas vantagens, mas tem desvantagens também, né? Que geralmente eles são mais caros, é mais difícil você controlar o fluxo, porque quando você monta um workflow ali, o modelo tem tempo para raciocinar, né? Quando você está no fluxo real time, é mais difícil você dar esse tempo pro modelo, porque se você está numa ligação, por exemplo, o modelo precisa trabalhar mais rápido, né? Ele já não tem o tempo que ele teria num WhatsApp da vida, num aplicativo de mensagem. Tipo, a pessoa pode esperar 30 segundos, 1 minuto ou um tempo maior pela resposta. No real time ali, você já tem uma dinâmica um pouco mais acelerada, o modelo tem menos capacidade de reasoning ali, ele tende a errar mais. Então tem esse trade-off também que a gente precisa avaliar. E além disso, assim, isso daqui construindo na mão, né? Mas tem várias plataformas que estão oferecendo hoje pra gente algumas soluções já via plataforma mesmo. E geralmente eu não trago soluções via plataforma aqui. A ideia é que a gente construa soluções, então a gente precisa ter API ou construir as nossas próprias soluções. Mas nesse caso aqui, a Blend AI, ela tem algumas funcionalidades muito boas. E ela é o que eu vou usar, e eu quero mostrar por quê, né? Não tô ganhando nada pra falar disso. E eu acho que você já sabe, porque 20 pessoas vão ver esse vídeo e ninguém me pagaria pra falar pra 20 pessoas, né? Então, eu vou falar um pouco melhor. Aí eu citei mais algumas, né, que são famosas aí, tipo a Eleven Labs, cara, tem muita voz legal lá. Dá pra você fazer muitos bons trabalhos com a Eleven Labs. E ela também tem algumas integrações pra receber chamada. Então vale a pena dar uma olhada lá. A VAPI também. E, cara, tem muita pra você pesquisar e você vai achar muita coisa, né? E aí a gente vai dar uma passada na Blend, e aí eu vou mostrar um pouco melhor o porquê que eu acho que ela é legal. E além da Blend, né, quando a gente quer fazer... Porque a gente também pode usar esses modelos e essas aplicações para construir aplicações, né, que usam áudio, ou a gente pode estender essa funcionalidade para fazer chamada, para fazer ligações. Eu acho que é a grande cereja do bolo aí, né? A gente ter capacidade de realizar ligações é uma ferramenta importante de ter aí na caixa de ferramentas. Então, como eu disse, a ideia é sempre trazendo mais ferramentas para que a gente seja capaz de resolver qualquer tipo de problema. Eu acho que os primeiros vídeos já demonstraram que a gente já tem ferramentas para fazer tudo isso. O que estava faltando era mais essa ferramenta de ligação ou de gerar um áudio mais capaz ali dentro da aplicação. E aí o que dá pra gente fazer também é integrar com o Twilio. Cara, o Twilio é a principal plataforma. Não acho que não tem muita concorrência pro Twilio nesse caso aqui, né? E aqui eu explico um pouco como integrar, seja seja aquela primeira estrutura de workflow ali de reasoning, ou seja um real time, a gente integrando com o Twilio. Eu vou mostrar pra vocês funcionando aqui. Não vou aprofundar tanto, porque eu não acho que é o melhor caminho. Eu acho que o melhor caminho é usar a plataforma terceirizada hoje, porque eles abstraem muito da dificuldade de criar soluções e mesmo te permitindo usar as APIs deles, né? Então acho que esse que é o ponto principal. A gente consegue ter controle pelo fluxo, mas terceirizar muita responsabilidade que seria difícil da gente gerenciar. Bom, e aí aqui eu dou algumas argumentações do que vale a pena usar, do que não vale a pena, e aprofundo aqui um pouco do porquê que a Blend AI é uma solução mais legal do que as outras e tudo mais. Faço uma avaliação de tudo. Então vamos lá, agora vamos pular pro código. Primeira coisa é que assim, tô na área Encoder aqui, como toda empresa hoje está fazendo, tem hackathons, tem muita dinâmica assim de, cara, vamos repensar alguns processos da empresa usando AI e tudo mais. E aqui a gente chama, é uma dinâmica diferente, né? A gente chama de deforge.
Então, para a gente forjar soluções e tudo mais. E esse repositório aqui é público de uma dessas competições aí que a gente participou. E eu construí algumas soluções aqui para a gente estudar caminhos, e aí construí alguma coisa para a gente apresentar lá também, então tá numa dinâmica mais de apresentação aqui. Então, a gente vai dar uma passada sobre algumas soluções e depois vai levar pro notebook, de fato, pro repositório dos vídeos aqui, que vai ter alguma solução para brincar lá e tal. Mas eu vou começar falando lá do repositório dos vídeos. O que eu queria mostrar para vocês, né? Quando a gente passou pela biblioteca e gerou alguns fundamentos, a gente falou lá, pô, legal, eu tenho um agente de áudio que vai conseguir interpretar texto usando a parte de transcrição, ainda não é um modelo nativamente de áudio. Inclusive, dá para implementar, eu vou fazer isso no futuro, mas ainda não é, então é um modelo de transcrição, seria o Whisper, né? E aí eu queria mostrar para vocês, assim, como que a gente poderia juntar as capacidades, né, de processamento de áudio para gerar um texto, do reasoning e de gerar um áudio de volta, eu queria mostrar isso funcionando num workflow com a biblioteca da Repense. E eu construí um fluxo bem simples, ainda pautado no exemplo anterior, de como que a gente faria isso. Então, nesse caso, a gente tem que montar um workflow porque é uma estrutura sequencial, né? Então, a gente vai ter a transcrição do texto, o reasoning e geração de áudio. Transcrição do áudio, desculpa. E aí, vamos lá, como que a gente faria isso? Primeiro, a gente tem que implementar os agentes e as tarefas, né? Então, eu implementaria um agente, que seria esse agente de speech to text, né? Usando o modelo do Whisper, seria um modelo do tipo áudio. E aí, a tarefa dele é só transcrever, né? Então, não tem a task em si é a transcrição, então a gente não passa nada de prompt aqui, a gente só passa o que está direcionado aqui para a task, que seria a chave que ele vai buscar lá no workflow para fazer essa transcrição. Depois a gente tem uma etapa de reasoning, e aqui eu estou usando o mesmo exemplo do deixa o like lá, até para aproveitar isso pro vídeo. E aí, o que eu queria que a gente fizesse? Como eu deixei uma mensagem muito simples, né? Do deixa o like, até ouvir aqui, ó. Essa seria a mensagem. E aí, pessoal, vamos deixar um like nesse vídeo? Muito obrigado. Muito obrigado. E aí, foi esse áudio aqui. O que eu tô pedindo para ele fazer? Então, eu quero que ele receba essa transcrição e melhore esse pitch, né? Esse call to action aí. Que eu fiz ali, porque tá muito xoxo, né? Então, eu disse aqui para ele que você vai receber uma chamada para ação, por favor, faça as melhorias e tal. Essa seria a etapa do reasoning. O output do reasoning é o texto que eu vou usar para gerar um áudio. Então, eu também instancio um agente aqui. Nesse caso, vai ser um agente de speech. Passo o modelo, passo a voz que eu quero usar e passo a tarefa também. Simples assim, que simplesmente eu passo a chave que esse agente vai usar para realizar a task. Como o workflow ele é baseado nessas chaves, então é isso que a gente faz a lógica aqui. Como que eu mostro para ele as coisas? Então, por exemplo, o output dessa primeira tarefa de transcrever, eu passo na chave transcript, que é a chave que eu vou usar para a próxima etapa do fluxo. Então, todo esse fluxo está amarrado através dessas chaves que a gente vai passando ali no processo. A speech aqui seria speech. Então, a saída do reasoning tem que ser a speech, certo? E como essa aqui é a primeira etapa do fluxo, o audio key my audio é o que eu passo na hora de executar o meu workflow. Você vê que a gente é muito versátil que a gente pode fazer aqui, né? Controlar esses fluxos. As ferramentas que a gente tem para criar fluxos mais complexos, a gente pode quebrar isso, paralelizar, usar muito mais chaves, muito mais coisa ali no meio e fazer umas coisas bem legais aqui, né? Então, esses exemplos simples aqui é só para demonstrar, mas ao longo do tempo a gente vai fazer algumas coisas bem legais, mais complexas aqui. E no final de tudo, a gente gera o TTS aqui, que seria o speech, né? A última etapa de gerar o áudio que o modelo produziu pra gente. E acessa aqui como output, então o meu áudio estaria no output. Vamos executar isso aqui para ver rodando. Tomara que não dê erro. Então vamos lá. Primeiro fez a transcrição, depois já fez o processo de reasoning rapidinho e gerou o áudio aqui. Gerou o áudio aqui. Então o speech é a resposta, eu vou fazer o display aqui, vamos ver o que ele fala pra gente. Ei, pessoal! Se você gostou deste conteúdo, não esqueça de dar um like no vídeo, isso nos ajuda muito. Obrigado. Nossa, cara, é horrível, né? Porque essas vozes pra falar em português tem um sotaque muito puxado. E aqui que eu tava comentando, né? Esse daqui é o modelo da OpenAI e tal. E eu vou implementar o da Eleven Labs também, porque as vozes da Eleven Labs, e inclusive para textos em outras línguas, cara, é muito bom, assim, é muito melhor. Então, para ter uma voz realmente boa em português, eu vou implementar a solução da Eleven Labs lá, porque aqui não... Bem horrível esse áudio, né? Mas beleza, foi isso que aconteceu. E aí, o que acontece? O que é a minha response, de fato, de um workflow? Que é diferente de uma task normal, né? A task, ela vai me dar um resultado direto. Ela vai me dar a resposta, dependendo como você tá aqui, ó, se eu quero uma simple response ou não. Se for a simple response, já é o output direto. Então, já é o meu áudio direto. Se não tiver simple response, ela vai me dar a resposta, o tanto que consumiu ali de tokens ou de minutos, dependendo qual tipo de modelo, e o custo que teve. Então, se você quiser ter noção de custo, você não coloca simple response, ela vai te dar o custo também, tal, baseado numa tabela de preços lá que eu tento atualizar sempre. Pode ser que esteja errado, pode ser que esteja desatualizado, então é legal levar isso mais como como uma referência ali, não exato na vírgula o custo, né? E aí tá aqui, ó. Então, o output do meu workflow, ele geralmente são as chaves, inclusive a chave que a gente usa lá. Então, my audio é o quê? É um buffer aqui de leitura do meu arquivo local. A transcrição é isso daqui, que é a transcrição do áudio, né? Depois o speech, que a IA gerou depois do reasoning. E aqui o áudio gerado. Então, é isso que a gente faz um workflow que simularia ali um fluxo de áudio normal. Cara, mas é isso, beleza. Eu conseguiria fazer isso só numa aplicação? Dá pra fazer numa aplicação, dá pra extrapolar isso também. Como que eu usaria numa aplicação de fato? Eu tenho um exemplo aqui, aí do TheForge, que a gente põe no Kipo. Kipo é uma conferência, não sei lá como é que chama isso daí. Uma conferência, acho que é uma conferência, com as maiores empresas do mundo, mas realizada na América do Sul. Acho que esse ano foi no Chile.
E aí a gente fez uma apresentação lá, fez uma brincadeira, um experimento que a gente levou pra lá pra conseguir demonstrar com a galera. Deixa eu pegar o comando aqui, porque eu tô rodando no Windows, cadê? Aqui, ó, é Streamlit Run. Login. E a gente vamos rodar aqui pra ver funcionando. Então, qual que foi a brincadeira, né? A gente tinha alguns nomes, sobrenomes, e a gente queria ver se o modelo ia ser capaz de entender esses nomes. O modelo ia ser capaz de entender esses nomes, né? Então, e aí com sotaques diferentes, línguas diferentes. Então, só pra mostrar que, assim, um aplicativo usando essa lógica aqui que eu acabei de demonstrar pra vocês. A primeira pessoa lá selecionava qual é a língua nativa dela, vou selecionar o meu aqui em português. E selecionava um nome pra falar aqui, né? Então, vou falar o meu sobrenome aqui, que é o Batista. Tá rodando aqui, então, simulando como se ela estivesse me fazendo uma ligação ou uma primeira interação comigo, então, tá gerando lá o áudio Hello, baseado. this is Donna calling from Arion Coder. I'm reaching out to gather some missing information from your profile. Could you please tell me your last name and confirm the spelling? Então, você vê, então é isso aqui, como é em inglês, ela tá falando em inglês, e a ideia é que tem alguma informação faltando no meu cadastro, e ela tá ligando pra perguntar para meu nome completo. Ela só Samuel, ela não sabe meu sobrenome, né? E aí ela tá ligando pra perguntar. Yeah, sure, my last name is Baptista. Baptista. Thank you for confirming that. With this information, everything on your profile is now complete. If there's anything else I can help you with, feel free to let me know. Have a great day. Tá, e como isso daqui é um experimento, porque você vê também assim, ó, eu já tô enviesado, então eu já falei meu último nome, já soletrei e tal, mas nem sempre é fácil assim, né? Então, pô, poderia ter falado Batista, ela não entendeu o P, né? E aí não podia ter soletrado, ela tem que me pedir pra soletrar e tal. É que eu não quero ficar enrolando demais aqui, que eu sempre enrolo mais do que eu gostaria. E aí, beleza, uma aplicação. A gente vai ouvindo e tal, e aí como era um experimento, então era para as pessoas chegarem no nosso stand e testar isso daqui e fazer funcionar, a gente tem uma avaliação aqui para ver se acertou de primeira, quantas tentativas foram necessárias. E o próprio agente aqui tá controlando se ele quer continuar a conversa ou não. Como que a gente tá fazendo isso? Deixa eu só ver se tá funcionando aqui rapidão. Porque era isso, ó. Então a gente teria uma avaliação dos resultados, ó. Ia falando se tá certo ou não. Eu já tinha feito uma tentativa aqui antes, e aí eu tinha falado do Batista só sem o P mudo, então precisou de 2 tentativas pra acertar, então teve uma que é errada, que era sem o P mudo e tudo mais. Mas beleza, não vou aprofundar aqui pra não devagar. Como que eu fiz isso? Como que tá implementada essa solução aqui? Vou voltar lá pro código. Sem spoilers. Tá aqui, né? Como que tá implementado esse código? Então vamos aqui no Pages Run the Experiment. Tá, eu não vou aprofundar tanto, e principalmente Streamlit também, a gente vai usar bastante Streamlit durante as nossas soluções, né? Então eu vou explicar melhor, passo a passo, se você ainda não domina, controle de status, gestão de memória, que é a parte mais complicada do Streamlit. A gente vai construir tudo aqui usando, e aí eu explico melhor quando a gente estiver construindo produtos de fato, e aí eu vou ter mais tempo pra falar sobre isso, tá? Mas basicamente, como é que funciona aqui? Então eu defini uma task, ia ter uma resposta estruturada, com a mensagem que o agente quer me falar lá no áudio, e se eu deveria continuar o chat ou não. Então o agente tá tomando essa decisão. Continua o chat ou não? Já tem toda a informação que eu preciso ou não? Então era isso que eu tava perguntando. Se você quer continuar o chat, me diga o que passar pro usuário lá. Se você não quer continuar, beleza, a gente encerra a conversa por aqui. E é isso. E aí o name check tem um prompt aqui, que é dando as direções, né? Que tá acontecendo, como que ela deve fazer as coisas, beleza? Né? E aí a gente gerencia isso pelo fluxo aqui. Então, guardando na memória as mensagens para conseguir passar lá, para salvar os experimentos. Acho que isso aqui nem é tão legal resolver. É porque eu queria ver se eu achava aqui a forma como que a gente tá fazendo, né? E é simplesmente isso. Então, ó, eu tenho uma função para gerar a voz, uma função para pregar a transcrição e uma tarefa para fazer o reasoning. Essa tarefa de fazer o reasoning, como ela vai ser usada continuamente dentro do fluxo ali, com a transcrição e com a geração de voz, eu deixo ela aqui como dentro da sessão, para eu continuar lá iterando e salvando o histórico dentro dela. Então, acaba sendo que gera o mesmo workflow que eu mostrei para vocês, só que dentro de uma tarefa que vai sendo sofrendo um update aqui, pro histórico ser salvo e ela entender o que tem no contexto da conversa. Mas, cara, é simples assim. Usei o que eu mostrei ali pra vocês, um fluxo mais complicado, mas o complicado aqui é pra controlar essa memória do Streamlit. Não é complicado construir o fluxo. Era isso que eu queria mostrar. Tá? Então vamos matar aqui. E pro próximo assunto. Aqui, vamos aqui. Beleza. Vamos nessa. Voltar lá pro artigo. Não pro artigo, né? Mas pro negócio. Então, a gente tem aqui esse que seria essa estrutura de speech, né? A estrutura do speech do speech, né? Esse modular framework aqui seria um workflow. Só que é só assim que dá pra resolver? Não é só assim que dá pra resolver. A gente tem, por exemplo, a OpenAI mesmo oferece modelos real-time, onde você consegue falar e receber respostas com modelos nativamente de áudio, que é o que eu tinha comentado lá. Inclusive, eles oferecem algumas soluções aqui, algumas demonstrações também. Então eu vou ter algumas aplicações. Eu não vou entrar aqui porque eu implementei lá pra gente testar. Então vamos voltar lá pro... E aqui que é o caso, né? Eu tô com 2 janelas abertas porque eu tenho que usar o Windows, principalmente por causa desse exemplo. Eu tô trabalhando no Windows, uso WSL. Quando você precisa fazer alguma interação com drivers da máquina, né? Microfone, fone, essas coisas, não funciona. Eu preciso executar no Windows aqui pra funcionar. E aí, o que tem? Vamos lá. Vamos fazer a brincadeira aqui também. Aqui é os dados que eu vou passar lá. Vamos executar aqui. Não sei se meu teclado parou de funcionar.
Outra coisa, deixa eu salvar isso daqui e fechar. Joga pra cá pra não ficar na frente. Vamos rodar isso daqui. Terminal, push to talk. O que tá acontecendo aqui? É uma aplicação. Eu fiz algumas mudanças bem simples pra salvar algumas coisas e tal, mas a própria OpenAI fornece isso daqui pra gente. É uma aplicação que, se eu apertar o K aqui, ele vai começar a gravar o meu áudio. Se eu apertar de novo, ele para de gravar, então eu consigo falar com vocês no meio da resposta ali. Se eu apertar Q, sai. Então a ideia é que eu vou interagir com o modelo de áudio nativo. Então eu vou conseguir fazer algumas brincadeiras aqui, mas não é nem só por ele ser nativo, né? De áudio. Eu vou tentar, você vai ver que ele não vai responder muito bem, mas quando melhorar vai, porque essa é a ideia do modelo de nativo de áudio, né? Conseguir entender nuances de um áudio que o modelo de transcrição não entenderia. Mas daqui ainda não tá bom. Vamos ver se ele vai me surpreender dessa vez. Então vamos começar aqui, ó. Vou apertar K. Vou clicar aqui, né? Hello? Hello. Hi, Samuel. This is Donna, a health specialist. Am I speaking with Samuel? Vou apertar de novo pra poder falar com vocês. Então é o mesmo exemplo, né? A ideia de estar faltando o último nome, tá? Então a gente meio que abordou algumas formas diferentes de resolver o mesmo problema, tá? Então aqui seria usando um modelo de real-time de áudio, né? É o Samuel aqui, mas eu gostaria de falar em português. Claro, Samuel. Posso ajudar em português. Eu sou a Donna, especialista em saúde. Você tem um momento para conversar? Precisamos confirmar algumas informações do seu cadastro. Tá bom, então, e por que isso daqui funcionou? Funcionaria lá também no primeiro exemplo, mas isso daqui depende do modelo que a gente está usando. A gente está usando modelos multilanguage aqui da OpenAI. Então, você consegue trocar de língua à medida que você fala aqui, e esse modelo vai entender e vai conseguir interpretar. Nem sempre vai ser assim, né? Então, aí já vai ser baseado no seu modelo. E eu só vou tentar dar uma brincada aqui para ver se ela consegue trazer algum sotaque, e aí já no áudio de transcrição ela não teria, porque isso precisa ser nativamente de áudio para conseguir essas nuances, e ver se ela consegue falar mais rápido, mais devagar, alguma coisa assim pra gente testar, tá? Opa, legal. Tem um tempo sim. A única coisa é que você consegue falar com sotaque mineiro? Eu gosto de sotaque mineiro. Claro, Samuel. Posso falar com o sotaque mineiro, sim. Então, eu tô vendo aqui que falta só o seu sobrenome. Pode me confirmar, por favor? E eu também vou precisar que você soletre para confirmar a escrita certinha. Não é assim que o mineiro fala, né? Mas tá bom. Certo. Meu último nome é Batista. Baptista com P mudo. Mas esse sotaque mineiro não tá muito forte, não. Você consegue melhorar isso? O trembão. Certo, uai? Então, o senhor me disse que o sobrenome é Batista com B de bola, né? Pode soletrar para mim, só para confirmar? Por que ela tá... Não é assim, cara, tá? Vou desistir do sotaque, tá? Isso, é com B de bola, só que tem um P mudo no meio do nome. É Baptista. Ah, entendi. Então é com o P mudo no meio. Você pode soletrar para mim, por favor, só para confirmar certinho? Pode falar um pouco mais devagar? É Baptista. Perfeito? Então é assim? B de bola, A, P mudo, I, T de tatu, I, S de sapo, T de tatu e A de amor. Tá certinho? Tá certinho. Obrigado. Tá bom, já foi. Eu tava me divertindo muito aqui, foi muito mais tempo do que eu queria. Vou matar aqui, ó. Beleza. Esse seria um modelo real-time. Cara, só que aí, beleza, vamos evoluir. Tô aqui brincando no meu computador e tal, isso tem muita utilidade? Ainda não. Como que a gente faria isso ter mais utilidade? Aí aparece o Twilio. O Twilio, ele te permite fazer integrações com o seu código e tal. Você abre um streaming lá e ele gerencia a parte da ligação. Eu acho que é melhor, não sei se tem concorrente pra falar a verdade disso aqui, e não saberia como fazer isso sem o Twilio, tá? A não ser usando outras operadoras terceirizadas, que eu vou mostrar também, que é o caso da Blend. Mas até a Blend tem integrações com o Twilio em alguns casos, né? Porque a gente tem dois tipos de ligação. A ligação que você recebe, a inbound call, e a ligação que você faz, que é a outbound call. Eu acho a Blend incrível por causa do outbound call, você fazer ligações. Receber ligações, elas são quase todas iguais. Twilio, Eleven Labs, tem lá também, a VAPI e várias outras aí. Mas o ato de fazer ligação, eu acho que a Blend tá muito na frente. Vamos chegar lá. Se eu não demorar, olha, 25 minutos, meu Deus do céu, eu falo muito, né? Mas é que tem muita coisa pra mostrar também, não me julguem. Então, como que a gente faz? Integrações com o Twilio. Como que a gente faz a integração com o Twilio? Tem as documentações aqui, separado, né? Pra inbound, pra outbound call e tal. Eu agrupei todas elas, e como a gente tava numa competição, eu queria trazer um pouco mais de demonstração. Então, enquanto eu tava explicando, eu fiz uma ligação, né? E aí, como que eu fiz isso? Então, a gente tem aqui o Real-Time API. Eu transformei a documentação do Twilio em uma API. Pra eu receber ligações e pra eu fazer ligações. Vou matar aqui por enquanto. Então, cara, assim, esse repositório é público, tá? Então, eu não quero me perder muito no código. Lá no começo, no Streamlit, eu já passei mais do que eu gostaria. Mas a questão é que
a gente cria essas ligações, essas instruções tal do fluxo de real time e eu transformei isso em API. Então eu fiz uma rota API de make call aqui, que a gente, basicamente o que a gente tem que fazer é pegar o evento nessa rota e encaminhar para a conexão lá para o que vai lidar com o streaming de áudio. Então seja no make call, seja no incoming call, que é a que você está recebendo, a estrutura é um pouco diferente aqui de como controlar, de como refazer. Na verdade, que dava pra fazer do mesmo jeito, só que como eu não entendo e eu não entendo muito disso daqui e usei mais a documentação lá, eu meio que peguei o que tava lá e adaptei. E aí a gente tem esse daqui, que é o socket, que a gente abre a conexão e vai inteirando. Então, seja recebendo, seja efetuando a ligação, a gente encaminha para esse outro endpoint aqui para gerenciar o socket, e aí ele vai fazendo aqui. E aí eu fiz algumas alterações para salvar a transcrição, né, para conseguir gerenciar melhor o que estava acontecendo, porque tem esse revés, né, quando você está gerenciando a ligação. Cara, primeiro, esse código é complexo, aqui não é tão fácil para gerenciar isso, pelo menos eu não acho, né, para quem não é, sei lá, desenvolvedor de software aí mais raiz, assim, que entende de WebSocket, como gerenciar essa parte de evento, não é tão fácil, não. E, além disso, cara, você quer salvar uma transcrição, você quer salvar a gravação do áudio, também não é fácil. Vai ter que gerenciar tudo isso na mão, conectar com o banco lá e tal. Então, a BlendAI traz essas facilidades que eu vou mostrar. Facilidades, falar direito, né? Eu vou mostrar também. Mas o que eu queria fazer? Vamos ver e dá pra fazer uma ligação aqui com isso daqui, ó. Tô usando todo esse código aqui com o OpenAI. Vou subir Vou subir só a API e vou abrir o notebook aqui pra eu chamar a API, pra gente ver funcionando. Vocês não verem meu número, né? Botei no .env ali. E aí eu vou fazer uma ligação. E aí deu certo aqui. Vou receber a ligação. Ó, tô recebendo a ligação. Estão me ligando aqui. Tirar do coisa. Beleza? Não vou atender agora, porque, cara, vamos fazer mais ligações ali com o que eu vou realmente usar. Mas só pra mostrar que tá funcionando, o código tá aí, tá público. Pega, dá uma olhada. Se tiver dúvida, manda aí no vídeo que eu vou fazer o melhor que eu puder pra resolver, tá? Mas tá funcional aqui, era isso que eu queria mostrar. Beleza. Esse seria o caso de usar um modelo real-time, ou, nesse caso aqui, tá configurado com o modelo real-time. Mas a gente poderia usar o fluxo lá do workflow, com o streaming no final, na hora de gerar o áudio também, para que melhorasse, desse para fazer ligação. Então, você tem essa versatilidade. O que você quer usar ali na API como solução? Você pode usar o real-time, pode usar o workflow também. Não tem trava, né? Só tem que entender um pouco para fazer isso direito. Beleza. Deixa eu ver aqui se com isso eu matei o que eu queria matar aqui. Tá. Matei o que eu queria matar aqui. Vamos para Blend AI agora. Por que eu acho a Blend melhor do que os outros? Em vários contextos, e é como eu comentei. No send call, né? Então, cara, se você criar uma conta aqui, acho que você vai ter $5 de crédito. E, de novo, não é propaganda, assim, não tô recebendo nada, tô falando porque eu uso e atendo a minha necessidade. Você vai criar uma conta aqui, vai pegar sua chave, vai fazer um post nessa API aqui e vai fazer uma ligação em 5 segundos, você consegue fazer uma ligação. Você não precisa configurar número, você precisa ter um número seu. Dá pra configurar, então, pô, sou de uma empresa, eu tô trabalhando pra empresa aqui, a gente tem o nosso número, eu quero passar credibilidade, a gente tem um número validado no WhatsApp, por exemplo. Então, tem que ser esse número aqui para passar credibilidade. Você consegue configurar um número e realizar ligações a partir desse número, mas você não precisa. Então, para desenvolver, para fazer testes, isso daqui é maravilhoso, cara. E aí, para fazer a ligação, você tem uma cacetada de parâmetros, não vou passar por todos também. Porque, cara, eu não vou ficar aprofundando em biblioteca ou plataforma, porque eu acredito que você tem a capacidade de entrar e dar uma olhada em 5 minutos e entender o que está acontecendo. É mais destravar os caminhos e a gente entender os fundamentos que a gente vai usar para construir os produtos. Falei isso 500 vezes também. Cara, tem muita coisa para controlar aqui. Você também consegue fazer uso de ferramenta. É uma dinâmica um pouco diferente, né? Do que quando você usa a ferramenta local, com as suas soluções, você não precisa dar acesso. Agora você imagina, funcionando lá no servidor da Blend. Como que ela vai ter acesso às ferramentas, né, que você desenvolveu? Você precisa subir isso via API e aí dar acesso para a tua API. Mas funciona também, legal pra caramba e tudo mais. Dá pra aprofundar e construir soluções muito complexas. É o que a gente vai fazer hoje, é o que a gente vai fazer no futuro. E, cara, então, tem isso. Isso daqui pra fazer uma ligação muito rápido, em 5 segundos você tá fazendo. Pra receber ligação também dá, né? A gente consegue gerenciar os nossos números e configurar os detalhes de receber ligação por aqui também. Tudo via API. Então você consegue construir seus sistemas e integrar por aqui, pelas APIs. Cara, fica legal pra caramba. E aí eu quero demonstrar pra vocês uma parte dessa funcionando, né? Então, vamos voltar aqui para o nosso código, porque eu construí um app no Streamlit. Aí esse daqui tá fácil de entender, tá? E mostrar pra vocês o quão simples é. Então, pra fazer uma ligação, o que tá acontecendo aqui? Ah, tem essa também. Lembra que eu comentei lá que o modelo influencia se ele é capaz de ser multilanguage ou não, sem trocar ali a língua que você tá falando no meio da conversa? A Blend AI diz que o modelo deles é capaz também. E aí eles têm esse parâmetro pra detectar a língua que tá falando e aí as possibilidades, né? Então, se a gente quiser, por exemplo, falar alguma coisa, ele ia demorar mais ou menos 10 segundos, ele ainda tá no período, de entender o que a pessoa tá falando pra conseguir conversar no áudio certo. Não funciona. Eu testei bastante. Talvez eu tenha feito alguma coisa errada, mas no meu caso não funcionou. Então eu especifiquei a língua aqui. O padrão é inglês, né? Então eu tive que especificar que aqui tá sendo em português. A gente tá apresentando aqui, mas se você quiser usar inglês, vale. Tem várias línguas possíveis, mas você tem que especificar no começo. Você não pode ir trocando no meio da conversa, como eu fiz ali no OpenAI. E, cara, depois que você faz a ligação, eles gerenciam tudo lá pra você. Então, a gente consegue acessar as informações da ligação que a gente fez por API também. Então, a gente consegue botar o parâmetro, por exemplo, para gravar e acessar a gravação dessa ligação. A gente consegue acessar a transcrição. E aí, dentro de um fluxo, a gente pode criar um workflow. Você faz a ligação, pega a transcrição da ligação e aí faz um reasoning em cima dessa transcrição para extrair dado, para atualizar um banco de dados. Lá no exemplo lá do TheForge, a gente ganhou porque a gente fez isso. Você faz uma ligação, pega a transcrição e atualiza o banco de dados com o nome do usuário. E funcionou. Legal pra caramba. Então, assim, só como o caso aqui
A gente vai demonstrar esse tipo de solução mais completa quando a gente construir os produtos. Aqui eu vou tentar só mostrar a fazer a ligação de fato. Então eu construí um appzinho bem simples no Streamlit aqui. E aqui tá rodando no meu Linux, então eu consigo usar o make. Make Streamlit. É isso? Isso. E aí vamos subir a nossa página ali, ó. Ver o que tá acontecendo. Beleza, ó. Eu posso passar o contexto que eu quiser aqui. Então, nesse caso, eu já deixei pronto que eu vou ser a Reda Repense. Você está ligando para lembrar o paciente sobre a consulta amanhã às 10 horas. Então, aqui já não tem mais nada a ver com o sobrenome, que aí a gente já testou lá várias vezes. Mas podia passar o prompt aqui também, que é para testar sobrenome e tal, para pegar o sobrenome da pessoa. Aqui eu estou falando, ó, por favor, peça a confirmação e lembre-os de trazer o cartão do convênio. Eu tinha testado várias coisas em inglês, eu pedi para traduzir aqui, por isso que faz português estranho. Então, você vê assim, é um prompt muito simples. Então, cara, tem um monte de coisa que pode acontecer numa ligação, eu posso falar um monte de bobagem aqui que a gente não vai estar preparado para lidar. Então, quando a gente vai construir um prompt, principalmente esses prompts esses agentes que têm contato direto com usuários, e que, cara, é uma conversa aberta, qualquer coisa pode acontecer. A gente tem que criar vários guardrails ali, várias formas de interpretar os problemas, porque não é fácil, né? É uma conversa que literalmente o input é infinito. Então você tem que começar a tentar mapear isso pra não dar problema. Mas como aqui o intuito é só demonstrar, eu vou deixar o XXX aqui pra não mostrar meu número, que eu coloquei que pra ser o XXX aqui, se for o XXX, vai ligar pro meu número. Então, mas se você quiser, isso aqui tá funcionando. Você pode servir aí local, ter a sua chave da Blend AI, botar o que você quiser aqui, botar o número que você quiser e fazer a ligação. Aqui eu vou executar aqui, vamos testar pra ver funcionando. E aqui, ó, eu já vou demonstrar pra vocês também, ó, tá ligando. Vou demonstrar pra vocês também como que a gente pode pegar lá, tá vendo? O status tá ligando, ó. Vamos entender. Alô? Olá, é a Reda. Estou ligando para lembrar sobre a consulta amanhã às 10 horas. Pode confirmar se você vai poder vir? Vou poder sim, pode confirmar. Ótimo. Então amanhã às 10 horas está confirmado. Lembre-se de trazer o cartão do convênio, por favor. Tá bom. Entendi. Até amanhã, então. Tchau. Ela mesma desligou, não fui eu que desliguei. Olha lá, e deu status completed, tá rodando aqui ainda, porque eu vou acessar a gravação da ligação e a transcrição. E aí eu montei isso daqui bonitinho só pra gente conseguir ver, ó. Eu tenho a transcrição, alô, é Reda Repense, papapá, vou poder ele sim, confirma, tal. Ended call, por quê? É uma ação do agente aqui, não fui eu que desliguei, tá? Ela entendeu que ela tinha tudo que precisava e desligou. E aqui tá a gravação. Alô? Olá, é a Reda Repense. Estou ligando para lembrar sobre a consulta. Tá? Legal. E aí, cara, como que eu fiz isso? De novo, eu usei uma API e aí eu fiquei no while true, deixa eu mostrar o código pra vocês aqui rapidão. Um ataque eu já demonstrei. Tá aqui no app. Então, beleza. O call context, que a gente colocou lá. Então, tudo certo. É o XXX aqui. Se for XXX, vai pegar no meu .env, o número pra ligar. Que aconteceu aqui. Beleza, fiz a ligação. Aí, eu vou pegar a resposta se a ligação deu certo, porque eu posso botar o número errado lá e tal. E aí pode dar errado. Se deu certo, se eu não tive erro, ele segue por aqui. E aí eu pego o spinner, que é o que ficou lá. O while true aqui. Pra ir pegando a informação da ligação enquanto ela tá acontecendo. Então você viu que tava lá process, depois ringing, depois ongoing, depois finish, ou completed. Então até ela estar completa, eu vou iterando aqui pra ver o que tá acontecendo e esperando 5 segundos. Assim que estiver completo, eu mato esse loop aqui e eu pego o recording URL, né? Pego aqui pra conseguir fazer o display lá. Então eu consigo dar um get e pegar o áudio da gravação. E aí a transcrição aqui. Então eu consigo pegar o chat message e tal, da transcrição lá, que vem estruturado pra que eu consiga passar isso pra um próximo agente como histórico de conversa também e tal. E eu printo lá. A aplicação simplesinha aqui, fácil de usar. E aí o get call info, eu mostrei lá, mas é isso, ó. Tô batendo aqui. O call ID que eu uso aqui é o call ID que veio da response, né? Então, a hora que minha response, eu vou ter o status. E aí eu tenho a call ID ali, eu fico batendo, fico iterando pra eu conseguir acessar. Então, por plataforma terceirizada, cara, olha que simples aqui. E aí você pode falar, cara, tem o revés, né? Deve ser caro. É 9 centavos o minuto a ligação, em dólar. Então, converte aí 60 centavos de real. Só que, cara, eles lidam com toda a infraestrutura pra você. Eu acho, é que eu não entendo muito bem. Você tem que ser muito especialista pra conseguir fazer tudo isso do seu lado, gerenciar tudo e ficar mais barato que isso. Então, a questão é que ainda é barato. E tem problema? Tem problema, assim. O modelo não é bom, o modelo dá umas vaciladas, fala umas bobagens ali, tem muita coisa pra melhorar. Mas, cara, pra um projeto mais simples aí, eu acho que isso é perfeito. E aí, pra finalizar, então, assim, cara, teria muito mais coisa pra falar aqui, só que os códigos estão aí. Se você tá afim de aprender, dá uma estudada aí, pega o código, tenta entender, não conseguiu, manda pergunta, interage com o vídeo aqui. E aí, pô, te ajudou em alguma coisa, compartilha de novo, se inscreve, ajuda que a gente tá começando agora, então você vai ver, assim, a gente estão tendo 10, 20 visualizações, dá um puta de um trabalho pra fazer e ninguém tá vendo, né? O meu propósito não é estourar, mas eu gostaria que esse conteúdo chegasse a mais pessoas, porque eu acho que pode ajudar muito, né? Então, vamos ver. Vamos testando isso. Beleza, tá tudo aqui. Aí a última coisa que eu queria mostrar é o seguinte. Como eu tô na Arion aqui, eu falei pra vocês que eu tô né, prestando serviço, eu também testei alguns agentes pra receber ligação. Só que aí o número que eu comprei é dos Estados Unidos, a Arion presta serviço pra clientes dos Estados Unidos, e o meu plano não permite que eu faça ligação pra números dos Estados Unidos. Eu falei, cara, o que eu vou fazer aqui? Como é que eu vou testar o agente de inbound que eu configurei, né? E eu falei, pô, se eu tenho um agente que faz ligação e um que recebe, eu vou botar os dois pra conversar.
Então, cara, é 9 centavos de dólar por minuto, eu já ia ter 2, então seria 18, né? E se os caras entram em loop ali? Se os dois agentes entram em loop ali, o que eu vou fazer da minha vida, né? E aí, pô, vai torrar uma grana. Então eu fiquei assim, falei, cara, vou testar. Mas eu coloquei o prompt mais simples possível, que era assim, atenda, faça a pergunta, agradeça e desligue, né? E aí isso daqui, ó, pra vocês ouvirem foi o que foi gerado. Hello, this is Donna from Area Encoder. How may I help you today? Oh, desculpa. E aí, a inbound call também, como não tinha muito propósito, era mais um teste, eu quis testar algumas ferramentas. Então, essa inbound call, essa que acabou de atender, ela seria uma agente de vendas da Area Encoder. Então, eu fiz um scrap no site, coloquei tudo isso numa base de dados, numa knowledge base, e aí esse agente tem essa knowledge base para responder perguntas sobre a Area. Então, ligou para esse número, essa agente atende, e aí ela tem essa base de dados configurada com as informações da Area para fazer a ligação, para fazer o atendimento, né? Então é isso, ela falou oi aqui, é a gente que tá recebendo a ligação, e aí vamos nessa. What does Area Encoder do? Area Encoder is a product development company that focuses on AI-driven digital products with services in product development, AI solutions, and team augmentation. Their mission is to craft better futures for humanity through innovative digital solutions, emphasizing sustainability and social impact. Thanks for the response. You're welcome. Is there anything else you'd like to know about Area Encoder or how we can assist you? Goodbye. Ela nem agradeceu, só falou tchau, mas que bom que ela respeitou o meu prompt lá. Você vê, é a mesma voz, inclusive eu nem mudei quase nada de configuração ali, porque eu só tava querendo testar a ferramenta mesmo. Então é uma falando com a outra com a mesma voz. Você vê que assim, a Blend te permite, pra dar credibilidade pro áudio, a colocar áudio de fundo. Então eu coloquei o áudio de escritório ali. Você pode tirar esse áudio e tem alguns outros tipos de áudios também. Então legal, né? Dá credibilidade, parece que é uma pessoa que tá lá mesmo. Ainda não é, a voz tá longe de ser real, precisa melhorar muito. A Eleven Labs já lida muito melhor com isso. Cara, daqui a pouco tá melhor. É importante a gente saber, a gente entender essas ferramentas, porque mesmo que não funcione agora, daqui a pouco vai funcionar. Daqui a pouco a gente vai conseguir usar com confiança ali, que vai produzir bons resultados. Beleza, então por esse vídeo é isso. Vou voltar pra minha cara aqui. Muito obrigado pela ajuda, muito obrigado por estar aqui com a gente. Se gostou do vídeo, não esquece de curtir. Comenta aí se você tem alguma dúvida também, porque eu acho que é uns vídeos grandes, são meio complexos. Então, por mais que você tente estudar sozinho, aí a ideia é te trazer uma visão maior para você testar sozinho, pegar os fundamentos, porque depois a gente vai começar a construir produto. A lógica aqui é essa, e eu quero te disponibilizar bons produtos com o menor custo possível para que a gente use no nosso dia a dia. E a gente vai chegar lá, vai dar trabalho. Às vezes eu vou ter que ficar sem gravar vídeo porque eu só tenho fim de semana pra gravar. E aí pra montar tudo isso, pra pensar no que eu vou fazer, executar, depois vir demonstrar, dá um trabalhinho. A gente vai dar certo, vai chegar lá, vai funcionar. Então obrigado por estar aqui. A gente se vê no próximo vídeo.